Você já ouviu falar em Selic, CDI, IPCA, mas quando alguém começa a te explicar, parece que tudo é confuso, cheio de siglas e palavras difíceis. Talvez você até invista ou queira investir, mas sempre você sabe, pensa que está colocando seu dinheiro em algo que não entende direito. Então, hoje eu vou te mostrar de forma simples o que cada um significa, como eles afetam o seu dinheiro e por que entender isso é fundamental para não perder dinheiro, né, no poder de compra, não investir no escuro, saber o que está investindo. Depois desse vídeo aqui, esses três nomes não vão mais te assustar, você vai entender certinho o que cada um significa. Fala comigo, investidores! Eu sou o Rodrigo Matheus e aqui no canal a gente fala de dinheiro e investimentos em linguagem de gente comum, sem enrolação, sem economês. Se você quer aprender a organizar sua vida financeira e investir com mais segurança, você já sabe o que você tem que fazer, né? Já se inscreve no canal, isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão precisando a sair dessa maioria de brasileiros, né? Que todo mundo só vive endividado. A primeira pergunta é: o que é Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Ela é definida pelo Banco Central, por meio das reuniões do Copom que acontecem de 40 dias ou 45 dias. Corrijam-me se eu não estiver errado. Então, ela funciona sobre o preço do dinheiro no país. Quando a Selic sobe, os empréstimos ficam caros, os parcelamentos aumentam, os investimentos conservadores passam a render mais. Quando a Selic cai, o crédito fica mais barato, os financiamentos ficam mais leves porque as taxas de juros são menores, então as pessoas consomem mais. E os investimentos em renda fixa rendem muito menos. Aí as pessoas vão correndo para a renda variável para poder render mais. Pensa o seguinte, a Selic é como se fosse o termômetro da economia. Se a Selic está bem alta, o dinheiro fica caro. Se ela está baixa, o dinheiro fica barato. É por isso que praticamente todos os investimentos no Brasil, eles olham para a taxa Selic como a referência para tudo. Vocês entenderam agora o que é Selic? Vamos lá, repetindo. Selic é a taxa de juros do Brasil, ela é definida pelo Banco Central por meio do Copom, reunião do Conselho Monetário. Eles acontecem praticamente de 40 a 45 dias. E a taxa de juros ela está atualmente em 15% ao ano. Isso dá mais de 1% ao mês se você deixar seu dinheiro paradinho quietinho. Mas também a taxa de juros já chegou a bater 2%, 6%, 8%. Ela varia. E pensa, você deixar seu dinheiro rendendo 2% numa renda fixa, não vai render nada 2% ao ano, não rende nada. Você vai ficar parado sem render nada. E aí muita gente corre para renda variável. Por isso você tem que entender um pouco sobre renda variável, para que na hora que a taxa de juros cair, você consiga ter seu rendimento da renda variável se valorizando bastante. Agora a segunda pergunta é: o que é CDI? CDI é uma taxa muito próxima da Selic, e ela é usada como base para rendimento de vários investimentos no seu dia a dia. Quando você vê, por exemplo, CDB pagando 100% do CDI, contas, ainda mais essas contas digitais que estão na moda, contas digitais que rendem até 110% do CDI ou até mais, fundos de investimentos que acompanham o CDI, tudo isso significa que seu dinheiro vai render acompanhando essa taxa. Na prática, ela é o seguinte: quando a Selic sobe, o CDI também sobe. Quando a Selic cai, o CDI cai junto, porque o CDI acompanha a Selic. Por isso, se o seu investimento rende, por exemplo, 110% do CDI, ele vai ganhar um pouco mais que a taxa básica de juros. O CDI ele vai render 0,010 abaixo da Selic. Então, a Selic está 15% ao ano, o CDI vai dar 14,9%. Se eu não estiver errado, corrija-me se eu estiver errado, por favor. Então, a Selic sempre vai acompanhar, o CDI sempre vai acompanhar a Selic. Se a Selic está alta, o CDI está alto. Se a Selic cai, o CDI cai também. Só que às vezes você pode encontrar CDIs pagando acima do que vale a Selic. Como pagam 110, 120, 130% do CDI, aí acaba pagando mais ainda do que a taxa Selic. Só que podem ser investimentos
arriscados. Então, tomem muito cuidado com isso, viu? Não vai caindo não vai olhando só para o rendimento, não, porque pode ser lasqueira, pode ser enrascada. E um caso recente que a gente tem sobre isso foi com o Banco Master, que vocês sabem o que está acontecendo, né? Foi liquidado. E outros bancos estão sendo juntos com ele, né? Então, tomem cuidado. A terceira pergunta é a seguinte: o que é IPCA? IPCA, ele é um índice oficial do Brasil que ele mede a inflação no país. Então, ele mede o aumento médio dos preços de coisa que você compra todos os dias no supermercado, no aluguel que você paga se você mora de aluguel, na luz, energia que você consome, na água, no combustível do seu veículo e até mesmo nos serviços em geral. Se o IPCA está em 6% ao ano, significa que, em média, tudo ficou 6% mais caro. Ou seja, se o seu dinheiro não rende pelo menos isso, você está perdendo o poder de compra, mesmo que o saldo da conta esteja aumentando. O IPCA é o mais arriscado de todos, galera. É o mais complicado, na verdade. Não é nem que ele é o mais arriscado, ele é o mais complicado. Porque muitas das vezes você está investindo, principalmente em poupança. Você investe na poupança, ainda mais agora que a taxa de juros está alta, a poupança não acompanha a Selic e nem acompanha o CDI. A poupança rende muito menos. Mas mesmo assim, ela rende. E você vê seu dinheiro aumentando, seu dinheiro aumentando, seu dinheiro aumentando. Você pensa, nossa, eu tô ganhando dinheiro, tô ficando mais rico, né? Só que na verdade, seu dinheiro não tá aumentando nem o que o IPCA aumentou durante o ano. Aí você pensa, nossa, eu tinha R$ 1.000, foi para 1.100, mas as coisas foram para 1.200, as coisas que você ia comprar. Então você perdeu dinheiro. A quarta pergunta é a seguinte: como esses três índices se relacionam? Resumindo de forma bem simples. A Selic é a taxa básica do preço do dinheiro, do valor do dinheiro do Brasil, do real. O CDI ele vai acompanhar a Selic e define quanto seus investimentos vão render. E o IPCA, já falei, né? Vai mostrar o quanto seu dinheiro está perdendo valor com a inflação. Certo? Sem nenhuma dúvida. O objetivo de qualquer investidor hoje, ele é bem claro. Ele precisa ganhar mais do que o IPCA. E não adianta ganhar 8% ao ano se a inflação for de 6%. Na prática, seu ganho real foi somente de 2%. 2% ao ano não é nada. Você investiu tanto, ganhou 8% ao ano. Só que a inflação bateu 6%. Você ganhou 2% durante o ano inteiro. Isso não é nada. 2% do ano inteiro não é nada. Praticamente como se você nem tivesse ganhado nada. Um exemplo aqui do seu dia a dia. Imagina que você deixou R$ 10.000. R$ 10.000 investidos. Se o seu investimento está rendendo 10% ao ano, você vai para R$ 11.000. Mas se o seu IPCA for de 7%, aquilo que custava 10 mil, agora vai custar 10.700. Ou seja, seu ganho real foi de apenas R$ 300. Agora, se você deixa na poupança rendendo 4% ao ano, a inflação 7%, mesmo vendo seu salário subir, você está ficando mais pobre e perdendo poder de compra o tempo inteiro. Por isso que eu falo, poupança. Não é possível que não tenha gente que está investindo na poupança. Pelo amor de Deus, não invista na poupança. Ah, e mais uma coisa. Desse rendimento aí, desse exemplo que eu dei, de 11% ao ano, ainda não é 11% líquido, viu? Tem o imposto, o IR, tem o IOF, mas o IOF é sobre operações financeiras. Tem vários impostos, mas se você deixar seu dinheiro por mais de 30 dias, o único imposto que você vai pagar é o IR, que é o imposto de renda. Então, mesmo assim, você tem que pagar. E aí o imposto de renda ele vai ser regressivo, acho que se não me engano é 22,5% até 15% é a taxa mínima. Então você vai pagar no mínimo pelo menos 15% se você deixar seu dinheiro por mais de 2 anos, se não me engano. Onde você vai ver, onde vocês vão ver isso tudo na prática, né? Você vê a Selic no seu Tesouro Selic, você vê o seu CDI nos CDBs, nos fundos, nas contas remuneradas aí que tem várias, e você vê o IPCA nos títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, e 2029, 2032, isso é através do governo federal que você investe, né, através do Tesouro Direto. Esses três indicadores estão por trás de tudo que acontece aí no mercado financeiro brasileiro aí.
que são muito importantes, que você entenda Selic, CDI e IPCA. Tem outras siglas aí, FGC, isso aí tudo a gente vai aprender futuramente. E por fim, entender Selic, CDI e IPCA é como aprender o alfabeto dos investimentos. Sem isso, você até aplica o dinheiro, mas não entende se está ganhando dinheiro ou se você está perdendo dinheiro. Com esse conhecimento, você começa a investir com consciência e não com apenas indicação que você vê no YouTube aí. Você já, ó, o cara falou, aí você já vai lá, corre e investe. Não. Faça as coisas corretas. Comenta aqui abaixo aqui em qual desses três você tem mais dificuldade de entender. E se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários que eu vou responder. E já sabe o que você tem que fazer, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos vídeos. Porque aqui a gente vai aprender a fazer dinheiro trabalhar pra gente enquanto a gente dorme. E tudo isso sem complicação.